É isso aí, pessoal. Agora vem a pergunta-chave, hein? O que é análise? Falamos tanto aí sobre isso, mas o que é análise? Uma forma bem simples de entender a análise é o seguinte: quando você tem algo que você precisa decidir, você quebra esse problema em pequenos probleminhas, resolve cada um deles para tomar a decisão principal. E quando você vai resolver, né, esses pequenos probleminhas, você recorre a várias coisas, a sua memória, a experiência que você já teve, né, então que está lá na sua memória, ou coisas que estão ali do lado que você de repente está observando, ou sensações que você está tendo, ou sons que você está... Enfim, o teu cérebro leva tudo isso em consideração e aí ele resolve esses pequenos pontos aqui, te dá para você uma solução e você executa. Quando você está no piloto automático, você faz isso e nem vê. Quando você não está no piloto automático, você começa a pensar em várias coisas para tomar aquela decisão. Porque quando você não faz isso, aí é quando você toma aquelas decisões que depois você quase sempre se arrepende. Então, análise é isso. Experiência, simular coisas, pegar pequenos pontos, separar o problema em pequenos problemas ou pequenas partes, ver cada uma dessas partes e tal, e aí olhar tudo aquilo, chegar no consenso e tomar uma decisão, decidir alguma coisa. Então você está fazendo uma análise para que você consiga tomar uma decisão, entendeu? E aí a gente tem um divisor de águas. Muitas vezes você faz isso de uma forma praticamente intuitiva, porque você está no seu dia a dia. Por exemplo, dirigir um carro. Você dirige um carro e nem está percebendo que as análises que você está fazendo ali para dirigir um carro. Você está fazendo uma série de análises para saber se você engata a primeira, segunda, vira, dá ré, freia, e você nem está vendo. Tá? Você tem algumas decisões que são relativamente simples de tomar, então análises são simples e aí você... tá, hoje eu peguei isso aqui, ali, então eu vou fazer tal coisa. E aí tem coisas que são mais complexas. Com a complexidade vem muito mais coisas a se considerar. E isso começa a poder chegar em situações em que você não consegue chegar numa resposta. Você tem duas opções. Ou você fica eternamente naquele ciclo e você não consegue se definir, a coisa vai e vem e vira um negócio que começa a te dar angústia, te trazer ansiedade e tal. Ou recorre a um profissional que pode te ajudar. Primeiro ela vem olhando de fora o problema, e isso por si só já é uma vantagem. Mas principalmente, a pessoa ela chega até você, de repente, com uma bagagem, com um monte de outras coisas que ela vê, ela ajuda a te organizar aquilo e te oferece algumas opções para que você escolha a que mais faz sentido para você e aí você decida. Lembre-se da responsabilidade, você vai escolher alguma daquilo lá, vai fazer, entendeu? Então é aí que entra o analista, entendeu? Gente, isso é muito importante. Aqui eu estou querendo dizer para vocês o seguinte: nem sempre você precisa contratar um analista para qualquer coisa, mas nem sempre você vai conseguir resolver tudo. Seja empresa ou não empresa, seja você, seja sua família, existem momentos que você vai conseguir lidar com aquilo e existem momentos que vão precisar de um profissional. Mas o ideal sempre é que esta questão de chamar ou não um profissional parta de você. Isso tem que partir de você. E se você já tiver iniciado um processo de análise, é o melhor ainda, porque você está, pelo menos, inteirado do que está acontecendo. Porque o que a gente vê no mercado é muita gente que acha que chamar um analista é legal. O que ele vai fazer? Não sei. O que ele vai te entregar? Não sei. Mas por que serve? Não sei também. Mas todo mundo chama, eu também quero. Entendeu? É mais ou menos isso, entendeu? Eu não estou exagerando não, tá? Mas o que ele vai fazer? Né? E o contrário também é verdadeiro. Não, eu não vou chamar analista. Porque, não, cara, quem vai fazer isso aí é o fulano, não é o analista. Tá, mas como que o fulano vai fazer? Não sei, o fulano se vira. É bem assim, o fulano sabe fazer desde que alguém explique para ele o que precisa ser feito. Se ninguém explica para ele como precisa ser feito, ele vai olhar para cima e falar, eu não sei o que fazer. Ou ele vai fazer uma coisa que ele acha que tem que ser daquele jeito. E aí quando você vê, não tem nada a ver com o que tinha que ser feito. E aí vira uma confusão absurda.
Aí você decide chamar o analista já chega no meio de um tumulto, tendo que apagar um incêndio, tendo que fazer tudo e ainda não podendo gastar muito, sendo que você já torrou tudo que podia ter torrado e você não tem condição de gastar muito mais e o cara tem que fazer milagre. Gente, nós precisamos ter ciência dos papéis de cada um, né? Você é um analista? Você é um analista, entendeu? Agora, você é um analista das suas coisas do seu dia a dia. Agora, existem assuntos e existem ramos em que se você precisar se especializar em todos esses ramos para conseguir tomar decisões, por exemplo, sobre a sua empresa, sobre as coisas que você tem que fazer, cara, na boa, não vai ter tempo hábil. No mínimo, não vai ter tempo hábil, né? Uma coisa muito básica, tá? Eu tenho uma frota de táxi, certo? E aí, eu tenho que manter sempre os meus táxis funcionando, porque eles são minhas fontes de renda, certo? Bom, eu vou precisar estudar mecânica para saber sobre minha frota de táxi? Não, eu vou chamar um mecânico que seja um bom mecânico, competente e que me resolva o problema de quando os carros estiverem quebrados, eles fiquem funcionando dentro de um valor legal, uma coisa que a gente vai combinar, dentro de um equilíbrio financeiro, dentro de algo que seja bom para os dois lados, entendeu? Eu não vou estudar mecânica e ficar lá no mecânico, porque eu tenho uma empresa para comandar, entendeu? Assim, é válido, eu quero um site, eu quero decidir se eu preciso ou não expandir minha empresa, abrir não sei o que, sabe? Pessoalmente, eu preciso de eu tô bem? Não, eu não tô bem, eu tô muito aflito, tô muito ansioso e tal. Você precisa entender isso, trabalhar isso. Entendeu, identificou que está muito assim, mas não sabe como lidar, você tem que resolver. Não adianta você parar e fazer faculdade de psicologia, para você então se entender. Na boa, se fosse assim, os psicólogos não precisariam fazer suas próprias terapias. E vai por mim, converse com o psicólogo que ele vai te falar. Ele é obrigado a fazer terapia toda vez que ele está exercendo a psicologia. Porque é muito difícil você se autotratar, entendeu? Em termos de psicologia. Estou falando porque eu já conversei com psicólogos sobre isso. Entende? Então, assim, há uma divisão entre realmente preciso e onde não é preciso. Esse equilíbrio não é simples, não é fácil, mas, de novo, exige trabalho, exige você pensar um pouco, exige você pesquisar, exige você conversar, procurar outras pessoas, abrir a cabeça, ter responsabilidade e tudo mais. Entendeu? Afinal de contas, você é um analista. Acima de tudo, você é um analista. Então, se você é um analista, mesmo de coisas mais simples, ou de coisas que pertencem à sua vida, então faça uma análise para ver até que ponto compensa chamar um outro analista para coisas mais específicas. Ou não, até que ponto você consegue cuidar daquilo. A decisão é sua, a responsabilidade é sua, certo? Até o próximo vídeo. Pessoal, eu quero aproveitar para pedir para você compartilhar e curtir a gente aqui, seguir o canal, chamar seus amigos, debater as ideias, comentar. Afinal de contas, sem isso, para que serve esse canal, né? Quero muito saber quantas pessoas estão junto com a gente, para saber se eu estou indo num caminho que as pessoas estão interessadas. Quero muito saber quais os temas que, de repente, eu preciso me dedicar mais, porque tem mais dúvidas. É importante também que você compartilhe para que outras pessoas possam vir, possam se aproveitar do material e também que isso se espalhe e que a gente consiga mudar um pouco algumas coisas que eu estou me propondo a mudar com esse canal. É com a sua ajuda que eu vou saber tudo isso e é com a sua ajuda que eu vou poder te ajudar, ok? Então eu conto com vocês. Obrigadão.